Glória a Deus. Também cumprimento o povo de Deus nessa noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Diácono Ademir, interceda pela minha vida, viu? Porque, pastor, talvez hoje seja uma das pregações mais difíceis. Eu confesso que eu fui nocauteado por essa palavra. O presbítero Raimundo me deixou numa situação complicada, quando ele falou que as nossas melhores obras, são para Deus como trapos de imundício. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite, irmãos. Desde já convido a amada igreja a abrirem, as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 14. E que você prestasse muita atenção, irmãos, nesse texto. Marcos 14. A gente vai ler do 3 até o 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Do verso 3 ao verso de número 9. O presbítero Raimundo prontamente já colocou aí na tela, mas eu vou fazer uso da Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: estando ele, Jesus, em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito valor, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Que podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse-lhe: deixai-a, porque a molestais. Ela me fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tereis. Esta fez o que podia, antecipou-se ao meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Amém, irmãos? Queridos, eu não sei qual é dos irmãos que estavam presentes, pastor, em uma mensagem que eu trouxe sobre Maria, E o título da mensagem era Aprendendo com Maria a estar aos pés de Cristo, Essa era uma característica da irmã Maria. Ela sempre estava, Diácono Ademir, aos pés de Cristo, para aprender, para chorar, para pedir, para agradecer, para ofertar. Essa foi o resumo, da pregação e o resumo da vida da irmã Maria, presbítero Raimundo. Só que lendo novamente esse texto, obreiro Jean, Deus ele colocou no meu coração mais uma mensagem, Diácono Ademir. Uma mensagem muito forte. Por isso que eu peço desde já a intercessão dos irmãos, porque quando eu terminei, irmãos, de concluir a mensagem dada por Deus, eu fiquei envergonhado de me intitular cristão. Eu fiquei envergonhado, pastor, de dizer que sou um embaixador de Cristo, constrangido por conta da maneira como eu tenho servido a Deus. Eu estou dizendo isso sem uma falsa humildade. Tema da mensagem de hoje, senhores e senhoras, povo de Deus: 3 perguntas sobre a obra de Deus para nós respondermos. Vou repetir: 3 perguntas, Diácono Ademir, que eu e você e a nossa congregação tem que responder sobre a obra de Deus que nós temos executados como servo de Deus, presbítero Raimundo. Repetindo pela 3ª vez, título da mensagem: 3 perguntas sobre a obra de Deus para nós respondermos. Interessante, pastor, que esse texto, Jesus ele vai fazer 3 afirmações acerca de Maria. Essas 3 afirmações eu transformei em 3 perguntas, Diácono Ademir. No verso de número 6, nós vamos ver que Jesus ele faz uma afirmação. Leia para mim, presbítero Raimundo, por gentileza, o verso de número 6,
o que é que a palavra de Deus, o que é que o próprio Jesus está falando acerca de Maria. Versículo de número 6, presbítero Raimundo. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestai, ela fez a obra. Pronto, irmãos. Olha qual é a afirmação de Jesus aqui. É a primeira parte da mensagem. Jesus afirma: ela fez-me boa obra. Diácono Aldemir, a primeira pergunta da mensagem dessa noite, a qual nós vamos expor, é das 3 perguntas: você e eu temos feito, pastor, uma boa obra? Essa é a primeira pergunta. Você tem feito uma boa obra? Interessante, irmãos, que quem dá o diagnóstico aqui sobre Maria, sobre as 3 afirmações que nós vamos aprender e transformar em 3 perguntas, é o próprio Cristo. Ele não se engana, ele não se atrapalha, ele não se deixa influenciar por nenhum tipo de situação. Prognóstico dele, a análise dele é perfeita, pastor Ronaldo. Ele disse que ela fez uma boa obra. Obreiro Jean Félix, você já pensou se a gente pudesse escutar Jesus agora falando ao nosso coração sobre a obra que nós temos feito para ele, Diácono Aldemir? O que seria que nós iríamos ouvir nessa noite de Jesus a respeito da obra que nós temos executado para com Deus? E a pergunta é: você tem feito uma boa obra? Irmãos, essa é uma pergunta profunda. A afirmação de Jesus, ela foi categórica, ela foi positiva, ela foi benéfica, dizendo que Maria tinha feito uma boa obra. E nós, irmãos, qual é o tipo de obra que nós temos feito para com Deus, pastor Ronaldo? Essa é a primeira pergunta dessas 3 perguntas que vão formar essa mensagem. E eu queria começar, irmãos, ajudando você e eu a responder essa pergunta. Se nós temos feito uma boa obra. Presbítero Raimundo, mas o que é a obra de Deus? Diácono Aldemir, João 6:29, por gentileza, para a gente começar a aprender o que é a obra de Deus, para a gente tentar responder se a gente tem feito uma boa obra, Diácono Aldemir. O que está escrito lá em João 6:29? Que obra de Deus é essa? O que é a obra de Deus? Perguntaram para Jesus no verso 28, né, de João 6. Mas, Senhor, o que é a obra de Deus? Irmãos, a Bíblia, ela responde tudo. João 6:29, coloca na tela para nós, presbítero Raimundo. Botar você para trabalhar. Irmãos, hoje tem Bíblia, viu, irmãos? Eu gosto de pregar aquilo que está escrito na Bíblia. É para os irmãos verem, aprenderem, memorizarem, para depois colocar em prática. João 6:29, presbítero Raimundo. Para nós aprendermos o que é a obra de Deus, né? Respondeu-lhe Jesus e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Irmãos, para você fazer uma boa obra, primeiro você tem que crer. E esse crer aqui, irmão, está dentro do contexto de crer, pastor, e obedecer. Tem crente que quer fazer a obra de Deus todo desmantelado. Tem crente que quer fazer a obra de Deus obedecendo pela metade. Tem crente que quer fazer a obra de Deus muitas vezes em pecado e desobedecendo a Deus. Então, de maneira nenhuma, irmãos, nós vamos poder fazer uma boa obra como Maria fez, como Jesus disse que ela fez uma boa obra, sem crer, Diácono Aldemir, e sem obedecer. Os irmãos estão entendendo aqui o contexto da mensagem? Já está dando para tentar responder essa primeira pergunta, a qual Jesus fez uma afirmação: você tem feito uma boa obra? Então a gente já aprendeu que a obra de Deus, ela começa com a obediência, irmão. A obra de Deus, ela começa com a gente entendendo, como o Diácono me falou sobre entender o que é o batismo. Na verdade, a gente tem que entender o que é o batismo, tem que entender o que é a cruz, tem que entender o que é salvação, tem que entender o que é a igreja, tem que entender qual é a nossa missão como igreja. Nós temos que entender. Entender tudo, irmão. Porque tem crente que infelizmente não entende absolutamente nada. Não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Está perdido, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o crente está perdido, pastor. Já pensou? Por quê? Porque ele não se encontrou no caminho.
ele está ainda como Bartimeu, quando era cego. A Bíblia vai dizer, eu acho maravilhoso, presbítero Raimundo, os detalhes, que Bartimeu ele estava à beira do caminho. Mas quando ele foi liberto, não da cegueira física, mas da cegueira espiritual, ele estava andando com Jesus no caminho. Veja a diferença de quem estava cego à beira do caminho e agora está com a visão restaurada, seguindo a Jesus pelo caminho. Tem muito crente dentro da igreja perdido, pastor, que ainda está à beira do caminho porque não conheceu verdadeiramente a Deus. Você tem feito uma boa obra? Vamos lá para Efésios 2:10, presbítero Raimundo. Hoje você trabalha. A gente aprendeu, diácono Ademir, que primeiro a gente tem que crer e obedecer para poder fazer boa obra. E agora o que nós temos que aprender mais? Efésios 2:10. Tudo é sobre a obra de Deus, irmãos, hoje. Aproveite para aprender, irmãos. Porque não sou eu que estou ensinando, não. É a palavra de Deus por si própria. Efésios 2:10 vai dizer: porque somos feitura sua, criada em Jesus Cristo, para quê, irmãos? Fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em algumas traduções vai dizer, as quais Deus de antemão, pastor, preparou. Então, nós fomos preparados de antemão, ou seja, antes mesmo de eu e você nascer, você e eu como igreja, diácono Ademir, nós éramos plano de Deus, alvos do amor de Cristo, né? Como a palavra vai dizer, antes da fundação do mundo, para praticar as boas obras. Então, como projeto de Deus, uma das nossas incumbências, das nossas atribuições, da nossa missão é praticar, pastor, a obra de Deus, as boas obras. Essas obras elas foram predestinadas para o crente. Antes mesmo de eu e você nascer, Deus já tinha designado a sua obra para a nossa vida. Porque tem crente, irmão, que se acostuma e se acomoda em só pedir, em só querer o venha a nós, não tem o vosso reino e não quer fazer absolutamente nada. Nós vamos aprender nessa noite, irmãos, apesar de que, como foi dito pelo próprio presbítero Raimundo, por mais que a gente faça, irmão, para Deus ainda vai ser como trapo de imundícia, porque nada se compara ao sacrifício de Cristo, mas mesmo assim, irmão, nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que fazer algo pelo reino de Deus, irmão. Nós temos que deixar de ser acomodado e agir. Você tem feito uma boa obra? Veja o que Paulo vai dizer, irmãos. Então nós já aprendemos que temos que crer e obedecer para fazermos uma boa obra. Nós já aprendemos que nós nascemos para isso. Pastor, se a gente começar agora, a gente já está atrasado. Porque antes de eu nascer, antes do pastor nascer, Deus já tinha incumbido ele para isso. Já estava predestinado para isso. Cabe a nós obedecer ou não aquilo que já foi incumbido para a nossa vida. Veja o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 5:8, diácono Aldemir. Eu acho lindo esse texto, irmão. É uma aula sobre a aula de Deus, sobre a obra de Deus. 1 Coríntios 15, o verso 58, né? O presbítero hoje trabalha. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes. Olha aí o que ele tem que dizer com relação à obra. A gente tem que ser firme na obra, irmão. A gente tem que ser constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Misericórdia, pastor. Abundante na obra, essa palavra abundante é todo o tempo, irmão, produzindo, todo o tempo frutificando, todo o tempo crescendo, todo o tempo aumentando na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que trabalho, irmão? O que nós temos para apresentar para Deus? O que é que nós temos feito? Se a gente fosse pegar uma folha de papel, pastor, em branco, e preencher com a obra que nós temos feito, diácono Ademir, será que daria quantas linhas sobre a obra de Deus? Será que a gente tem sido firme na obra de Deus? Será que nós temos sido constantes na obra de Deus? O que é firme, irmão? É não titubear, é não olhar para trás, é não desistir, é permanecer. Isso é ser firme. Constante, o tempo todo, irmão. O tempo todo, prosseguindo avante, sem parar, sem desanimar, sem desfalecer. Difícil, né, irmão? Porque às vezes a gente desanima, obreiro João Félix, por tanta besteira. Veja aí as características de quem faz a obra. Tem que ser firme, tem que ser constante. E agora complicou, pastor, abundante. Deus me traz agora Mateus 25 sobre a parábola dos talentos, diácono Ademir. Deu para 5, depois deu para 2, mas para outro 2 talentos e deu para um terceiro 1 talento. Quando ele volta, o que acontece? O que recebeu 5
conseguiu granjear, a palavra é essa, né, pastor? Mais 5. O que recebeu 2, conseguiu granjear, né? Multiplicar, né? Abundante. Mais 2, fez 4, né? O que tinha 5 estava com 10, o que tinha 2 estava com 4, e o que recebeu só 1, irmão. Conforme a sua capacidade, foi o que ele fez. Quem é que lembra, igreja? Ele enterrou o talento que Deus deu, pastor. O que tem de crente, irmão, enterrando o talento? O que tem de crente enterrando o dom? O que tem de crente deixando de exercer o chamado, deixando de exercer o ministério, deixando de cumprir o ID, deixando de cumprir a sua missão na obra de Deus? Por conta de não estar, irmãos, entendendo da real necessidade que nós temos de fazer uma boa obra. E essa boa obra, irmão, é pela misericórdia de Deus, não é mérito seu, não. É obedecendo, Diácono Ademir, aos critérios da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus ensina sobre como ser um bom obreiro e fazer uma boa obra. Continuo perguntando, irmão, você tem feito uma boa obra? Vamos lá para Hebreus 6:10. O que diz, presbítero? Nós já aprendemos, ó. Nós temos que fazer uma boa obra, irmão. Que a boa obra, ela começa com a obediência e com a crença. Que a boa obra, irmão, a gente foi criado para elas. Que nós temos que ser firmes, que nós temos que ser constantes, que nós temos que ser abundantes. Agora veja o que Hebreus 6:10 vai dizer. Porque Deus não é injusto, obreiro Jean Félix, para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, e para com o seu nome mostrar enquanto serviste aos santos e ainda servis. Aí eu pergunto, irmão, Deus, ele não se esquece. Agora, Diácono Ademir, Deus não se esquece de quê? Que tipo de obra é essa que nós estamos fazendo? Que Deus se lembra todo dia. A Bíblia diz que ele não se esquece. Isso significa dizer que se eu estou fazendo uma boa obra, obreiro Jean, ele se lembra todo dia. E se eu estiver fazendo uma má obra, Diácono Ademir, ele também vai se lembrar todo dia da minha má obra, do meu mau desempenho, da minha má produtividade. Todo dia Deus se lembra. Ele não se esquece. Ele está sempre nos observando, nos monitorando, irmão, acerca daquilo, pastor, que nós temos feito, acerca daquilo que nós estamos fazendo pelo reino de Deus. Primeira parte da mensagem eu pergunto novamente, irmão, você é até chato aqui. Você tem feito uma boa obra? Será que como Maria nós conseguiríamos ter de Jesus essa mesma afirmação positiva? Esta me fez uma boa obra. Será que eu e você realmente temos feito uma boa obra? Já, pandemia, o que me deixou espantado foi Apocalipse 14:13, irmão. Coloque aí, presbítero, Apocalipse 14:13. Algo interessantíssimo, irmão. Não tem como a gente se livrar da obra, não, Diácono Ademir. Ela é para todo sempre, irmão. E eu vou já abrir aqui um parênteses para explicar algumas coisas para os irmãos. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, preste atenção, bem-aventurados, felizes, né, afortunados, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Que trabalho, irmão? Que trabalho, irmão, que a gente vai descansar. Só pode descansar, irmão, quem está cansado. Só se cansa quem trabalha, pastor. E as suas obras, olha o que é que diz aí, Diácono Ademir. E as suas obras os seguem. E as suas obras os acompanham. E as suas obras irão com ele. O que é que significa? Quando eu chegar lá no céu, irmão, não por mérito meu, nós não vamos ser salvos pelas obras. Mas as obras, elas testificam aquilo que eu fiz durante a minha vida. E as suas obras os seguem. O que é que eu vou apresentar, irmão? Qual vai ser o meu relatório do que foi que eu fiz? Presbítero Raimundo. Eu me lembrei agora, irmão, de 1 Coríntios 3, a partir do 11, né? Que vai falar sobre a nossa construção espiritual feita com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, pastor, que vão ser provadas pelo fogo. E as obras, irmãos, feitas com madeira, feno e palha, elas não vão subsistir. Só o fumaceiro, pastor, a obra do crente envergonhado e foi reprovado. E Deus, ele é tão misericordioso que ainda disse que a pessoa vai escapar, ainda que pelo fogo. O que é que nós temos para apresentar para Deus? Será que é só fumaça que a gente... Eu já preguei sobre isso uma vez. Será que é só fumaça, irmão, que a gente tem para oferecer para Deus?
Será que é só madeira, feno e palha, coisas que não subsistem, que são perecíveis, que não suportam o teste, irmão, da aprovação de Deus? Pergunto novamente, meu irmão, você tem feito uma boa obra? Os irmãos estão entendendo porque está sendo difícil pregar hoje, irmão? Porque eu me sinto constrangido. Essa palavra, ela me impactou de uma maneira, irmão, que me constrangeu, obreiro Jean Félix. A gente abre a boca, né? A gente tem tanta desculpa, pastor. Desculpa para tudo, mas para as coisas que a gente tem interesse, a gente sempre dá um jeitinho, né, pastor? Sempre a gente tem um jeito para aquilo que nos interessa. Sempre a gente tem um jeito para aquilo que nos chama atenção, para aquilo que a gente quer. E a obra de Deus vai sempre ficando em segundo plano. O reino de Deus vai sempre ficando em segundo plano. A palavra de Deus vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente quer sempre inverter a ordem do versículo. Está sempre querendo as outras coisas em primeiro lugar e o reino de Deus fica lá em último. Isso quando ele entra na lista. A verdade não tem que ser dita. Quando entra na lista, talvez fique em último lugar. Então é difícil, irmão, responder com toda sinceridade se nós temos feito uma boa obra. Então estou falando por mim. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus ele me dê condições, irmão, de prestar um bom serviço para Ele. Porque eu confesso aqui diante do irmão como pregador dessa noite. Não vim aqui para me exaltar, não. E nem para descer chicote de ninguém, não. Eu preciso melhorar muito para poder prestar um bom serviço para com Deus, obreiro. Porque eu sei que o pouco que eu tenho feito, irmão, é insuficiente, irmão. E como diz lá em Apocalipse 14:13, pastor, essas obras elas vão me acompanhar. Tem gente, irmão, isso estou dizendo não para mérito da pessoa, que vai chegar um livro de 500, diácono Ademir, 1000 páginas escritas de obra que fez para o Senhor, pela misericórdia dele. E tem gente, irmão, que talvez não chegue com uma folha de papel em branco, pastor. Já pensou a vergonha, pastor? Do crente chegar lá, as obras vão acompanhar ele. É como se fosse um caderninho. É como se fosse assim, irmão, o livro da obra de Deus, da sua vida que você desempenhou. Como se fosse um relatório, pastor, daquilo que você tem feito durante toda a sua trajetória de vida, diácono Ademir. Sabe aquele relatório do dia que é cobrado no final do expediente? Daquilo que você fez? Aí tem lá toda a vida do crente, 20 anos, 30 anos, 40 anos servindo a Deus. Nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca fez nada, irmão. E o pouco que fazia ainda era de má vontade. Ainda era assim, aos empurrão. Ainda era fazendo de mau gosto, com cara feia, com má vontade. Pergunto novamente, irmãos, sem querer ser chato. Você e eu temos feito uma boa obra? Se a gente pudesse responder nessa noite, irmão, o que a gente diria, hein? Será que ia demorar, pastor, para a gente responder? Será que a gente ia pedir a Deus um tempo? Não, Senhor, me dá um tempo aí para me analisar aqui minha vida espiritual, para me responder ao Senhor, como é que eu tenho te servido, como é que eu tenho feito a tua obra. Irmãos, quando essa palavra ela entrou no meu coração, foi em questão de segundos. Deu vontade de fazer como o obreiro Jean, de chorar, irmão. De quão inútil eu tenho sido para com o reino de Deus, presbítero Raimundo. Se comparado aos grandes homens de Deus, a qual a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los, irmão, que doaram a sua vida em sacrifício para com Deus. Pessoas, irmãos, que serviram a Deus, e a palavra mártire, que foi falada nessa noite, significa testemunhar com a própria vida. Hoje, para a gente assistir um culto, irmão, é a maior dificuldade do mundo. Nem chegar no horário, às vezes a gente chega, pastor. Porque tem muitas atribuições, às vezes a gente não consegue coordenar o tempo, nem o tempo de assistir um culto online. A gente tem e acha que é muito. Acha que o culto foi abençoado, acha que Deus falou poderosamente, mas não toma essa palavra para viver no dia a dia. Eu estou falando por mim, irmão. Estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Os 5 dedos ré aqui é para mim, nessa noite. Irmão, mas você está sendo antiético. Como pregador, você não pode perder a pose, irmão. A minha pose, a pose de todo qualquer crente é de joelho, se humilhando na presença de Deus. Porque tem pregador que é exaltado, porque ele só sabe apontar o dedo para os outros. Eu estou dando minha cara a tapa aqui nessa noite para dizer, irmão, que eu preciso melhorar muito.
que Deus ele me constrangeu nessa noite a dizer que eu não tenho feito uma boa obra. Que se eu ouvisse de Deus, eu ia ouvir era carão, irmão. O problema é que muitas vezes, pastor, a gente só quer ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Eu vejo tanta gente besta, me desculpe a expressão, eu queria tanto que Deus falasse comigo nessa noite. Quer não, irmão. Porque se Deus for falar, ele só vai dizer a verdade, pastor, porque Deus não mente. E o que será que Deus ia dizer para quem está precisando ouvir a verdade, Obrevião Félix? Vá se converter. Vá se converter. Vá fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Deixe de ser egoísta, até nas nossas orações, irmãos. Eu vi o testemunho de uma irmã coreana lá. Eu não sei se os irmãos viram esse vídeo. Contando o testemunho da Coreia do Sul, né? Que há 20 anos atrás era uma das nações mais carentes do mundo. Hoje está entre as 12 maiores do mundo. Qual foi o segredo da igreja? Lá não existe uma igreja, irmão, que não se levante durante a madrugada para orar. E eles oram por toda a nação, oram pelo presidente, oram pelos políticos, oram pelos enfermos, pelos necessitados, para depois orarem por eles, para depois orarem pela família deles, para depois apresentarem as causas deles. A gente quando ora, pastor, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me guarda, Senhor me livra, Senhor me protege, me dá uma semana abençoada, me dá. Só ora pela gente, irmão. Isso é obra de Deus, irmão. Você pedir por você, irmão, é você ser egoísta. Nem na oração a gente sabe servir a Deus. Porque a gente é exclusivista, a gente se coloca em primeiro lugar. É abençoa a minha família, abençoa o meu negócio. Não ora pelo enfermo, não ora pelo necessitado, não ora pelo drogado, não ora pelo viciado, pela prostituta, pelas pessoas que estão nos nosocômios, nos manicômios da vida. Não ora pelo país, é por isso que o país tem essa esculhambação. E a Bíblia diz que a gente tem que orar. Eu lá vou orar por esses endemoniados, eu lá vou orar por esses corruptos. Pois está ruim, irmão. São esses homens a qual a Bíblia diz que não existe autoridade, que não seja constituída por Deus. E a boa autoridade, é claro, que a gente tem que orar. Até no quesito oração, irmão, a gente é falho. Então, irmãos, pergunto pela última vez acerca do primeiro tópico, é só o primeiro tópico. Você tem feito uma boa obra? Não precisa responder para mim, não. Você hoje, quando for orar para com Deus, se resolva com Ele. Diga para Ele, Senhor, eu estou fazendo uma boa obra, eu estou ciente que eu estou fazendo uma boa obra, então faça que nem eu. Senhor, me desculpa, tem misericórdia da minha vida e me ajuda a fazer uma boa obra que eu não tenho feito, que eu tenho deixado muito a desejar. Você já pensou, irmão? Se a gente pagasse o preço, pastor, Deus é tão misericordioso que não faz com que a gente pague. Se cada vez que a gente deixasse a desejar, Diácono Aldemir, pela má obra que nós temos desempenhado, se a gente pagasse o preço, irmão, será que a gente ainda estava vivo? É por isso que a palavra de Deus diz que se não fosse a misericórdia de Deus, há muito presbítero Raimundo, que nós teríamos perecido. Apocalipse 22:12, vamos colocar aí. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 22:12. A gente não se livrou da obra não, irmão. Elas vão nos acompanhar para a eternidade. E agora, em Apocalipse 22:12, veja o que a palavra de Deus diz. Interessante aqui, irmão. Essa palavra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Presbítero, Diácono Aldemir, você prestou atenção como é que está escrita a palavra obra aqui? Ela está no singular, ela não está no plural. O que isso quer dizer? Aqui não está falando de boas obras, no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade, não, pastor. A cada um segundo a sua obra, a obra por completo aqui. Aqui Jesus está falando de um galardão para dar segundo a obra, na totalidade que cada um fez. Você já parou para imaginar de que tamanho seria o seu galardão, irmão, baseado na obra que você desempenhou? Se Jesus voltasse hoje, irmão, será que a gente receberia pelo menos algum tipo de galardão? Pela obra, obreiro Janto, nós temos realizado, porque é segundo a obra esse galardão. Mas que obra, irmão, nós temos realizado para com Deus? O que é que nós temos para apresentar?
Eu me lembrei agora daquela parábola do Evangelho, daquele homem rico, né? Que achou que não precisava de nada, que estava com o celeiro cheio, né? Farto de bens, e o Espírito Santo chama ele de louco, né? Essa noite, louco, vão pedir a tua alma. O que tu tem guardado para o teu Senhor? Irmão, o que nós temos guardado? Porque nem, irmãos, a salvação, a qual é o presente de Deus, se não fosse a misericórdia dele, irmão, nós não teríamos capacidade de guardar. Então a obra de Deus, ela requer urgência no cuidado que cada um de nós devemos ter em desempenhá-la. Segunda parte, então a primeira pergunta os irmãos já entenderam, né? Não sei como é que vocês vão responder para com Deus. Eu já estou pedindo misericórdia desde o começo da palavra. Você tem feito uma boa obra? Essa é a primeira pergunta da pregação. Segunda pergunta, a qual Jesus afirmou para Maria no texto. Vai lá, presbítero Raimundo, para o versículo 8. Foi que Jesus... Rapaz, essa Maria, pastor, era demais, viu? Pensa numa mulher abençoada. Qual era o segredo dela? Ficar aos pés de Cristo, irmão. Olha o que Jesus vai dizer no verso 8 de João 14. Interessante que a gente começou em João 14 e já foi para a Bíblia toda, né? Já está voltando de Apocalipse, né, irmão? Por isso que é interessante, irmão, a gente aprender Bíblia e não ficar falando besteira, escutando um bocado de bobagem. Tem muito pregador que pula, que chora, que grita e só fala abobrinha. Marcos 14, presbítero. Perdão, é Marcos. Texto de Marcos 14. Versículo 8. Induzir aí o presbítero ao erro, me perdoe. Primeira parte do versículo. Olha a afirmação de Jesus, linda, irmão. Esta fez o que podia. Misericórdia, pastor. Segunda pergunta. Para cada afirmação de Jesus, Diácono Ademir, eu transformei numa pergunta. A primeira afirmação que ela fez uma boa obra. E a pergunta, você tem feito uma boa obra? A segunda afirmação de Jesus, esta fez o que podia. Qual é a pergunta? Você tem feito realmente o que você pode pela obra de Deus? Maria fez o que podia. E você, obreiro Janfete, tem feito o que pode? Tem feito o possível? Tem feito o impossível? Tem feito o máximo que você é capaz pela obra de Deus? Será que nós temos feito, pastor? O máximo realmente, com toda a garra, com todo esforço, com todo empenho, nós temos realmente unhas e dentes, irmão, desempenhado a obra de Deus da melhor maneira possível. Se a gente pudesse ouvir de Jesus nessa noite, esse relato, do mesmo jeito que ele falou para Maria, que ela fez o que podia, será que Jesus ia dizer, o obreiro Jean fez o que podia, o diácono Francisco fez o que podia, o pastor Ronaldo fez o que podia, o presbítero Raimundo tem feito o que pode, o diácono Aldemir é esforçado, tem feito o que pode? Será, diácono Aldemir, que nós ouviríamos isso? Ou será que nós ouviríamos totalmente o contrário da afirmação que ele fez para Maria? Pergunta, segunda pergunta, né? Já quase concluindo o sermão. Você tem feito realmente o que você pode pelo reino de Deus, irmão? Vai lá para Josué, presbítero Raimundo. Capítulo 1, eu já preguei sobre isso, irmão. Será que realmente nós temos feito o que a gente pode, realmente? Será que a gente atingiu o nosso limite, irmão? Ou será, pastor, que ainda dá para dar mais um gásinho pelo reino de Deus? Será que a gente está cansado, pastor, de tanto trabalhar pelo reino de Deus? Ou será que a gente não está suando nem a língua, irmão? Porque não se engane, irmão. Ficar no sofazinho da nossa casa, com a internet ligada, participando de 2 cultos por semana, não é fazer nada pelo reino de Deus, irmão. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Me desculpe a sinceridade. Porque eu não queria estar trazendo essa palavra nessa noite, porque ela está machucando, ela está doendo, pastor, em mim. Mas ela tem que ser pregada. Josué 1, presbítero. Cadê o presbítero? Presbítero? Está conosco ou foi arrebatado? Aí o homem. Não deixa na mão, não. Josué 1, abra aí, homem. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai subindo, presbítero, lá para o 6. Esforça-te, tem bom ânimo. Vai para o 7, presbítero. Então, somente, esforça-te, tem muito bom ânimo. Vai para o 9, presbítero. Não te mandei eu. Será que Josué estava moco aqui, pastor? Que já é a terceira vez que Deus está mandando.
Irmão, tinha acabado de acontecer o enterro em Deuteronômio. Moisés tinha morrido, Josué estava triste, abatido. 30 dias de velório, 30 dias de luto. E uma missão para ele fazer. Deus manda ele se esforçar, Josué baixa a cabeça. Essa é a minha interpretação. Aí Deus, Josué, eu não te mandei, Josué. Esforço tem muito bom ânimo. E aqui já é a terceira vez que Deus fala. Não te mandei eu. Isso aqui é uma pergunta para Josué. Isso aqui é uma pergunta para mim e para você, irmão. Meu filho, eu não tenho te mandado. Você não tem escutado, não. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo para onde quer que andar. Essa é a promessa de Deus, irmão. Quantas vezes Deus mandou Josué aqui se esforçar e ter bom ânimo? 3, irmãos. Porque parece que não tinha caído a ficha de Josué, um grande guerreiro do Senhor, a qual Moisés, a Bíblia vai dizer lá no livro de Deuteronômio, lá no finalzinho, que Moisés estendeu as mãos sobre ele e foi a partir daquele momento dado o espírito de sabedoria a ele, irmão. Será que nós temos pedido o espírito de sabedoria a Deus para executar a obra dele? Será que nós temos ouvido também? Porque essa palavra é para mim e para você, mano, não era só para Josué no passado, não. Esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem muito bom ânimo. Mas parece que a gente não toma posse, pastor. Como é, irmão, que eu posso fazer uma boa obra? Como é que eu posso fazer o que eu posso, irmão? Se eu não tenho me esforçado, se eu não tenho movido uma palha pelo reino de Deus, irmão. Irmãos, a fé sem a obra, ela é morta, né? Como vai dizer Tiago, que a fé sem as obras é morta, elas andam em conjunto. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para praticar as obras. Porque um crente que não tem obra, pastor, como é que ele vai dizer que é salvo? Salvo de boca. Faz nada pelo reino de Deus, não obedece a Deus, não cumpre a palavra de Deus. E a gente acha muitas vezes, irmão, pela nossa preguiça, pela nossa comodidade, que simplesmente a misericórdia do Senhor, ela é suficiente. Claro que o sacrifício de Cristo, irmão, ele é mais do que suficiente. Mas o sacrifício de Cristo ele só é suficiente para aqueles que tomam posse da palavra. Porque a mesma palavra que salva é a palavra que condena. Não fique pensando que o simples fato de você estender a sua mão e confessar ao Senhor sem viver a palavra, você vai estar se enganando, irmão. Você vai estar se enganando. A gente tem que ser cumpridor da palavra, executor da obra de Deus. Então, irmão, segunda pergunta. Você tem feito... Cadê o presbítero Raimundo? Apareça aí para mim, presbítero Raimundo. Segunda pergunta, presbítero Raimundo. Você tem feito o que você pode, diácono Odemir? Será que realmente nós temos feito aquilo que nós podemos? E o significado aqui é: você tem feito o máximo que você pode fazer? Será que nós chegamos no nosso limite, presbítero Raimundo? Será que o motor velho já está no 120, 130, 140, obreiro Jean, e o volante já tremendo? Ou será que a gente não está nem a 60 por hora ainda? Segunda pergunta, irmão. Você tem feito o que você pôde? Maria fez o que ela pôde. Maria fez uma boa obra. Terceira e última pergunta. Para encerrar a mensagem, irmão, está doendo demais. Abra aí, presbítero, em Marcos 14, 9. Terceira afirmação de Jesus, diácono Odemir, que eu transformei numa pergunta para nós. Marcos 14, 9, veja o que diz. Marcos 14, 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus está dizendo que onde o evangelho dele for pregado, ela vai ser pregada pela vida que ela viveu e pela obra, irmão, de Deus que ela executou. Terceira pergunta e última da mensagem. Como você e eu seremos lembrados? Como é, pastor, que nós vamos ser lembrados? Qual é o legado que a gente vai deixar? Como é, irmão? Se Jesus não voltar e nós deixarmos nossos filhos, os nossos netos, como é que o diácono Odemir vai ser lembrado? Como é que o presbítero Raimundo vai ser lembrado? Será que nós vamos ser lembrados como Maria foi lembrada, irmão? Como alguém que vivia realmente servindo ao Senhor aos pés de Cristo,
como alguém que fez uma boa obra, como alguém que fez o que pôde e como alguém que seria lembrada pela boa obra que fez. Porque tem crente, irmão, que só vai ser lembrado, irmão, pelo trabalho que deu, pastor. Tem crente que quando você fala o nome dele, ih, rapaz, o irmão ali era só misericórdia. Que triste, irmão. Que lamentável, né? A gente deixar o nosso legado dessa maneira, um legado negativo, né? Um legado trabalhoso, só deu trabalho para Deus, só deu trabalho para o pastor, só trouxe trabalho, confusão, contenda para a igreja, só trouxe confusão para a igreja, só trouxe fuxico, só trouxe desavença, não contribuiu em nada, não somou em nada, totalmente abstém com as coisas do reino de Deus, inerte. Que legado é esse, irmão? Que nós vamos deixar? Que exemplo é esse que nós vamos deixar? O que as outras pessoas vão falar, irmão? Eu estou falando aqui de um testemunho verdadeiro, não é das pessoas que falam mal porque tem raiva ou porque tem inveja da gente, não. Porque o inimigo ele tem raiva mesmo. Mas verdadeiramente falando, a maneira como nós temos servido a Deus, o nosso testemunho, a obra que nós temos desempenhado, será que é digna realmente, irmão, de alguém que se diz um servo de Deus? Eu finalizo aqui, irmão, pedindo misericórdia a Deus e repetindo a mensagem que foi resumida em 3 perguntas. A primeira, pastor, você tem feito uma boa obra? Eu tenho feito uma boa obra. A segunda, presbítero Raimundo, você tem feito realmente o que você pôde? Você tem feito o máximo mesmo? Você tem se empenhado? E a terceira, como você vai ser lembrado pela obra que você tem feito? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?